Bora lá puxar aqui o Point Fix, como sempre, né? Que ele vai estar nos auxiliando aí nos nossos estudos. Beleza. Galera, hoje a gente vai falar sobre a POC, né? A gente tem aqui o indicador Volume Profile. Acredito que conhecido por muitos aí já, no meu operacional eu uso ele para fazer as marcações de suporte e resistência, né? Baseado com volume na horizontal. Bora lá, o que são as POCs? As POCs aqui nesse indicador, esse indicador aqui é o Volume Profile, certo? Tá aqui o indicador Volume Profile. E ele me mostra a distribuição do volume na horizontal. E a POC aqui no Volume Profile, é essa linha vermelha aqui que vocês podem ver, ó, né? Ela mostra pra gente qual é a região onde teve maior volume, ou seja, onde mais teve negociação. Então, a POC, ela é um ponto, né, de controle. Sendo ponto de controle, ela é a região onde mais houve troca de lotes no dia, certo? Se ela é a região que mais teve troca de lotes no dia, então ela é a região, né? O ponto, a gente pode colocar também, de maior liquidez, onde eu mais tive negociadores dispostos a negociar. Então, se ela é o ponto de controle, a região, né, onde mais houve troca de lotes no dia, e se ela é uma região que é o ponto de maior liquidez, então ela possui uma dualidade que a gente chama, né? Ela age como? Ela age como um imã de preço, certo? Ela age como um imã de preço. Por quê? Porque o grande problema dos big players durante a negociação no intraday é a falta de liquidez. Então, se eles estão querendo negociar e eles sabem, né, que em determinadas regiões que o gráfico está passando, ou por vácuos de liquidez, não tem negociador disponível, então eles levam o preço para a POC. Porque lá na POC, que foi a região mais negociada do dia passado, lá é o ponto de maior liquidez do dia anterior. Então lá tem negociador pronto para negociar e gente disposta, né, a proteger seu patamar, quem estiver posicionado naquela região. Concorda comigo? Beleza. Ela age como um imã de preço, mas como ela é a região mais negociada que tem em todo o gráfico, então ela se torna uma região que está infestada ali, né? Se teve muita troca de lote, aquela região ali é uma região que deve ter muita gente posicionada e posicionado muito forte, certo? Então deve ter gente ali posicionado muito forte que está disposto a proteger aquele patamar com unhas e dentes. Então automaticamente a POC se torna o que também? Um suporte resistência. Poderosíssimo. Ele se torna um suporte de resistência poderosíssimo. De onde for que ele for vir a ser testado, se ele vier a ser testado por cima ou por baixo, certo? A gente já sabe que vai ter muita gente naquela região posicionada, então a gente tem que ficar atento às grandes reversões em cima da POC, certo? E tem que ficar atento quando ela é rompida aos pullbacks nela, né? Porque os pullbacks geralmente são um teste de oferta e de demanda. Quando eles acontecem sem volume, é batata. A gente já sabe que os pullbacks eles são caracterizados por sua falta de volume. Então, vamos passar aqui para o gráfico agora para a gente pegar uns exemplos mais concretos, né? Beleza, bora lá. Eu tenho uma POC desse dia aqui, né? Vamos delimitar a marcação aqui da região da POC desse dia, certo? Que é esse dia 1 aqui. Vamos lá, com calma, certo? E vamos marcar a POC desse dia aqui, certo? E vamos fazer assim sucessivamente. Marcar só as POCs. Essa outra POC desse dia. Eu costumo marcar um box assim, ó, né? Um caixote. Por quê? Porque vale a pena, tá? No final, quando você começar a operar com essas marcações aqui, você vai ver que vale a pena você marcar o caixote, não só a linha, tá? Porque quando a gente fala de suporte e resistência,
A gente nunca está falando de uma linha, porque senão seria todo mundo rico, era só acertar os suportes e resistências mágicos e meter compra e venda com o máximo de contrato possível. Mas quando a gente fala de suporte e resistência, galera, a gente está falando de região. É por isso que eu gosto de marcar esse caixotinho aqui, ó, da POC, certo? Por que que eu gosto de marcar esse caixotinho da POC? Porque é a região, galera, certo? É a região que é o suporte e resistência. Vou marcar aqui, bora lá. E a POC desse último dia, que foi o dia de hoje, está aqui já. A gente nem precisa, né, marcar duas linhas aí, porque já dá para ver aqui que está próximo, certo? Mas a melhor parte é agora, vamos lá. Verificar, né? Tirar aqui o indicador, eu vou deixar só as marcações, certo? Beleza, deixa eu colocar no tempo gráfico aqui menor, 5 minutos, estava aqui nos 10 minutos, nos 15M, né? Beleza, cadê o primeiro dia? Primeiro dia foi esse aqui, certo? Beleza, a POC desse dia aqui, bora ver até onde foi, né? Tá aqui. Essa POC foi a POC desse dia aqui em questão, certo? Foi a POC desse dia aqui. Essa POC foi a POC desse dia. Beleza. Vamos chamar isso aqui de dia 1, certo? Agora vamos passar lá para o dia 2. O dia 2 teve essa movimentação aqui, certo? Beleza. E a POC dele tá aqui, essa POC aqui. No dia 3, o gráfico ele já abre aonde? Ele já abre aqui nessa região. Bora lá fazer a análise dela. Essa região aqui, porque ela já fica bem interessantezinha, né? Aqui, certo? Teve essa movimentação. Beleza. Ele já abre aqui o preço, certo? O preço já abre aqui em cima da POC, lá do dia 1, certo? Aqui, tá aqui o dia 1. Ele já abre com a POC lá em cima da POC, certo? Beleza. Ele sente a região dessa POC aqui e cai. Na hora que ele volta, ele atravessa a POC e olha lá o que ele faz? Pullback, certo? E vai buscar a POC de onde? Desse dia, que foi o dia de número 2 aqui, ó, certo? E tem essa leve queda aqui. Ele ultrapassa a POC, faz pullback e segue caminho. Então, bora lá fazer as marcações aqui. Ele abre em cima da POC aqui, certo? E já respeita a POC para queda. Quando é rompida, pullback, certo? Beleza, operando só em cima de POCs aqui, ó. Beleza, fez pullback, foi buscar as regiões superiores. Chegou lá, deu de cara com a POC de qual dia? Desse dia 2 aqui, certo? Deu esse breve movimento aqui de queda. Beleza. Voltou, conseguiu romper a POC daquele dia 2 ali, certo? Desse dia 2 aqui. Conseguiu romper a POC desse dia, mas ele fez o quê? Voltou aqui para fazer o famoso pullback. Igual eu falei, quando eles vão que dá sinal de reversão em cima da POC, pode ter certeza que a reversão é. Mas quando ele vai e rompe a POC, ele geralmente vai fazer o quê? O pullback na POC para continuar. Ou seja, você sempre vai ter a oportunidade de fazer trade em cima da POC. Então a POC, ela é chamada também de quê? Ponto de trade location, certo? Por que um ponto de trade location? Porque é uma região saudável de trade, certo? Por causa disso aqui, ó. Geralmente, quando ele dá indícios de reversão em cima da POC, ele realmente reverte. E quando ele rompe a POC, né, ele sempre volta para fazer o pullback para poder voltar a subir. Claro que isso não vai acontecer em 100% das vezes, mas na maioria das vezes sim, certo? Vocês podem pegar um passado histórico do preço maior aí, se vocês quiserem, puxar o volume profile, marcar as POCs e fazer essas análises de reversão e rompimentos com pullback aqui, beleza? Bora lá, bora continuar. O
que acontece aqui? Nesse dia de número 4 aqui já, ele abre aqui em cima, cai, rompe a POC e volta para fazer pullback na POC. Nessa região que é a POC desse dia 2 aqui, certo? E a região desse dia 3 aqui, certo? Aqui, ó, desse dia 3, ou seja, eu tenho aqui essas duas POCs, elas foram rompidas ali, ó, com aquela barra elefante, certo? Pode ver aqui, ó, agressão, agressão, agressão. Olha o tamanho dessa barra aqui pós o rompimento. Mas, o que que ele faz? Volta para fazer o pullback para voltar a cair, certo? Bora lá continuar. Nesse dia aqui em questão, que a gente estava acabando de discutir sobre ele, esse aqui, né? Rompeu, voltou para fazer o pullback nas duas POCs dos 2 dias, de 2 dias atrás e caiu. Presta atenção no que acontece aqui, ó. Isso aqui é massa. Presta atenção no que acontece quando ele chega aqui, ó. Antes de romper, ele dá uma lateralizada. Luiz, por que que ele dá essa lateralizada? Olha lá, ó. Sentindo a POC desse dia aqui, ó. Lembra que eu tenho essa POC aqui ainda? Aqui, ó. Onde ela tá passando. Vamos acompanhar. Olha lá, ó. E aí o preço pega, bate em cima dela e faz o quê? Sente. Ele sente essa região aqui, ó. Já tem dias que ela tá aí, certo? Talvez não tão mais forte porque foi rompida aí, mas não foi rompida com facilidade, galera. Essa POC ela não foi rompida com facilidade. Isso aqui é gráfico de 5 minutos. Ele deu uma lateralizada ali em cima de uns 4, 20, 40 minutos ali em cima para poder romper, certo? E aí, esse dia deixa como POC para gente aqui, né? Essa região como região de POC, certo? E aí o preço abre aqui nesse dia e ele faz o quê? Tá sem liquidez, ele vai buscar o quê? O imã de preço. Quem é o imã de preço? A POC. Olha lá, POC daquele primeiro dia que a gente estava analisando, sentiu, certo? Voltou aqui, sentiu de novo, rompeu, foi fazer pullback aonde? Em cima da POC do dia anterior. Tá lá o pullback em cima da POC do dia anterior e olha essa queda que dava para ter surfado, certo? Olha lá, ó. Foi bater de frente com a resistência poderosíssima que é a resistência à POC, certo? Ele brigou aqui uma vez, né? Tomou pau aqui, a compra, brigou aqui, tomou pau, rompeu e deu de cara com a outra POC ali em cima, daquele dia anterior, certo? E aí, olha o tamanho da reversão de preço aqui, ó, certo? Aquela tarracada para baixo. E aí ele volta em V em cima de onde? Da POC daquele dia, dia 1, e morre aonde aqui, ó, em cima dela, certo? Olha lá, fazendo pullback sempre nas POCs. Ou seja, se você quiser operar só com POC como suporte e resistência, já dá para fazer diversas operações no dia, né? Diversas operações aí, né, vencedoras. Como vocês puderam notar aí que é um suporte e resistência poderosíssimo quando é para reversão, né? E quando é rompido, geralmente acontece o que? O pullback. Em cima das POCs, eu costumo dizer também que estão sempre os maiores pontos de reversão, viu, galera? Por quê? Porque a POC é a região onde tem gente posicionada, gente super comprada, gente super vendida. Quando o preço chega nesses patamares, se eles não forem respeitados, os caras têm que defender esses patamares com unha e dente, porque senão eles vão ficar no prejuízo. Entendeu? E quando é rompida, acontece ali o pullback e geralmente ele pega aí, decola do rumo da POC, né? Por que que isso acontece? Porque a galera que está posicionada na POC e perde esse patamar, eles começam a ter que estopar suas posições. Imagina aí, tu tá lá compradaça, 10, 15, 20 mil contratos na POC, certo? E aí o preço vem testar, eu não consigo segurar minha posição e a POC é rompida. A POC que é onde está lá também é a maioria dos meus lotes negociados. E aí, vou ter que começar a desfazer das minhas posições vendidas, né? Eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que comprar. O stop de quem está vendido é compra, o stop de quem está comprado é venda, certo? Se eu começar a estopar, eu vou começar a comprar. Se eu começar a comprar, eu vou gerar uma onda o quê? Uma onda de alta no mercado. Então eu mesmo vou começar a gerar lucro para o big player que está comprado só estopando, entendeu? E esse é o intuito deles. É por isso que a gente tem que fazer o que? A leitura de fluxo, para saber quando, né, as regiões de real importância vão ser rompidas ou não vão ser rompidas,
certo? Para a gente conseguir discernir ali, ó, ele está em cima de uma região muito forte, mas está sem volume, entendeu? Está sem volume, está sem pressão, não vai ser rompido, é na hora que tu taca o dedo para reversão de mercado, entendeu? É em cima dessas regiões que a gente realmente deve botar o nosso dinheiro para jogo, entendeu? É em cima dessas regiões que às vezes tu toma um stop, se tu não recuperar ele na próxima operação, tu pelo menos pensa assim, mas eu me arrisquei num ponto que valia a pena ser arriscado, entendeu? Depois tu não fica com aquela dor, né? Igual a galera fala aí quando a gente tá na sala pela manhã, tu não fica com aquela dor de corno, entendeu? Justamente por causa disso, porque você sabe que você agiu em cima de um ponto que realmente era um ponto que valia a pena, né? Você apostar o seu dinheiro. É isso, galera, que eu tenho para hoje, né? O melhor conselho que eu dou para vocês é terminar essa aula aqui, ó, parte lá, ó, pro profit de vocês, né? Coloca o volume profile aí e começa a perceber como ele te mostra regiões que realmente são pontos de interesse de big player ou não, certo? Vocês vão começar a perceber aí, né, uns grandes volumes espalhados pelo gráfico e esses grandes volumes são responsáveis pelas grandes reversões de preço. Aí vocês vão começar, né, a pegar aquele caminho da leitura do fluxo. Isso já vai ajudar vocês demais no dia a dia, no intradiário de vocês, para vocês fazerem as operações de vocês. Obrigado e até a nossa próxima aula.